Estamos ao vivo na Rede Brasileira de Estudos Lúdicos. Eu, Lucas Meneghetti, estou aqui com os editores da revista de Estudos Lúdicos para fazer uma inauguração especial e uma convidada para fazer um trabalho crítico de comentários e de reflexões, a Maria do Carmo Zanini. Então, rapidamente apresentando os nossos colegas, a Maria do Carmo Zanini é uma profissional do texto, ela trabalha em várias etapas da produção editorial e não apenas, mas especialmente com jogos de RPG, com traduções e com publicações de jogos de RPG, por exemplo, Sétimo Mar, publicada pela New Order, Castelo Falkenstein, da Retropunk Publicações, que a rendeu o prêmio de Goblin de Ouro de tradução no ano passado. O Carlos Seabra é editor da Revel, ele é também editor multimídia, criador de jogos, especialista em tecnologia e educação e produziu diversos jogos, muitos publicados pela Grow, por exemplo, o jogo War 2, uma adaptação do War 1 com vários recursos que foram adicionados, e o jogo mais recente, que é o Zener. O Zener, inclusive, que é a capa da nossa revista nessa segunda edição. E o Hernani Guimarães Neto, nosso presidente da Rede Brasileira de Estudos Lúdicos e também editor da Revel, a revista de estudos lúdicos, que é professor de jogos de filosofia, doutorando pela USP, no programa de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, com orientação do Gilson Schwartz. E é um caro amigo e colega há muito tempo, fez mestrado comigo no Tecnologias, Inteligência e Design Digital. E a gente tem aqui uma companhia de alto nível para a gente falar um pouco sobre essa publicação da Rede Brasileira de Estudos Lúdicos. E a gente vai começar com uma dinâmica que a gente está chamando de Mostre e Conte, que a gente trouxe algum objeto afetivo, algum objeto lúdico, que fale um pouco sobre a gente, nossa relação com o mundo lúdico. E, a partir disso, a gente depois vai fazer alguns comentários sobre a nossa revista. Convido já vocês que estão aqui assistindo a gente, se quiserem tirar uma foto de um objeto, de um brinquedo, de uma revista, algo que vocês gostem, podem publicar aqui embaixo nos comentários e falam um pouquinho sobre o objeto de vocês. A gente convida a comemorar esse Dia Mundial do Brincar, que é hoje, do dia 28 de maio. Então, para começar com a nossa dinâmica, eu gostaria de convidar o Hernani Guimarães Neto, falar um pouquinho sobre o objeto que ele trouxe, um pouquinho sobre o que ele tem feito e fazer alguns comentários sobre a revista. Valeu, Lucas. Será que eu sou um trapaceiro? Será que eu posso mostrar dois? A gente combinou um, eu quero mostrar dois, pode ser? Pode. Você é o presidente. Essa ideia do Mostre e Conte, né? Uma brincadeira. Eu vou começar com um objeto não tão divertido, que é o caderno de artigos, né? Os anais de evento acadêmico, né? No caso aqui eu tenho, por exemplo, Primeiros Escritos, né? Era a coletânea do pessoal da filosofia, da graduação em filosofia, da USP e tal. Você pensa que ninguém lê um negócio desse, mas fica indexado nas bibliotecas. Alguém em outro estado vai e encontra por causa da palavra-chave aquele assunto específico, né? Assim a gente escreve artigo, assim a gente pesquisa para escrever artigo, né? Assim a ciência anda. De um jeito um pouco mais exigente do que o jornalismo, do que os blogs e tal, né? Quer dizer que isso que é uma conquista, em grande medida, do século XX, né? Um texto padronizado, cheio de referência bibliográfica, coisa que
até os anos 70 e 80 você não achava tanta exigência no mundo acadêmico, né? Se consolidou, e aí vira o século, poxa, agora você procura essas palavras-chave no seu Google acadêmico, no seu buscador favorito, né? Então, esse modelo, que é um modelo duro, um pouco pesado, essa revista aqui já está super linda, com uma capa colorida e uma corujinha desenhada, né? Isso aqui já é super alegre, né? Bom, para mim isso foi muito formador quando eu estava na iniciação científica, quando eu estava na graduação, né? E por conta de profissão, eu tive que trabalhar com revisão de texto e tal, né? Fui trabalhar em revista acadêmica, né? E comecei a ter essa fantasia que, aliás, tem que agradecer aos senhores editores, ajudaram a formar na Revel, né? Que era uma ideia de falar assim, puxa, e se a gente tivesse... Eu lembro que eu trabalhava numa editora que fazia revista de dentista. Revista de dentista, o máximo de foto que vai ter é de um dente, né? Mas e a revista da Associação dos Dentistas, por exemplo, que tem um pouquinho mais de dinheiro? Tem os anúncios dos aparelhos, tem até uma coluna social. Eu falei, nossa, um dia, quem sabe alguém tão louco quanto eu queira brincar de misturar uma revista acadêmica com uma revista jornalística, com um conteúdo um pouco mais aberto, né? E vocês deram esse impulso para a gente fazer até não só toda essa mistura, como ainda fazer aberta, né, Carlos? Fazer de acesso aberto, de participação gratuita, e aí resultou nisso daí, né? Ou seja, é um cruzamento, né? É o crossover, vamos dizer assim, né? A Revel é um crossover, né? Um cruzamento, um diálogo da tradicional revista acadêmica com algo mais, com uma abertura um pouco maior, que é o que a Revel tem, né? E aí, meu segundo objeto tem a ver com crossover, tem a ver com esse assunto que agora, sim, é pleno século XXI, né? Que é o transmídia, que é pensar que quando você cria um brinquedo, você cria uma narrativa, você já cria o filme, já cria a propaganda, já cria o livro, já cria história em quadrinhos, né? Eu peguei aqui um brinquedo recente baseado numa propriedade intelectual dos anos 80, né? Os Caça-Fantasmas. Essa aqui é a versão Playmobil do monstrinho dos Caça-Fantasmas, né? Eu chamo ele de Mario, no caso. Mário Fontes, a gente vai ter um artigo. A gente vai ter um artigo na Revel 2, né? Tem um artigo na Revel 2 sobre Playmobil, né? Do ponto de vista do uso pedagógico e tal, mas eu tô para ver um artigo que fale dessa questão do licenciamento, né? Muita gente gostava de Lego e Playmobil pelo que eles tinham de genérico, por exemplo, né? O Lego saiu na frente no licenciamento de marca e ganhou mercado pra caramba. O Playmobil tá agora correndo atrás, Caça-Fantasmas e outras, como treinar seu dragão e outras licenças, né? Esse tipo de assunto é um assunto que cruza os mundos do brinquedo, da educação, do marketing, e eu acho que essa é a vocação da Rebel e da Revel, no caso, né? Então esses são os meus brinquedos para mostrar. Gosto muito do Playmobil. Muito legal, Hernani. E o Playmobil, inclusive, é um dos temas dessa edição da Revel, e depois a gente pode mostrar um pouco, mas realmente é uma franquia, digamos assim, de brinquedos especial, né? Que tem, inclusive, uma reflexão desde lá de trás sobre alguns estereótipos de cores, né? O que é feminino, o que é masculino, e tentando quebrar um pouco esses estereótipos, né, Hernani? Nossa, ainda tem um tempinho para comentar. Eu vou comentar, hein? Tem. Essa é outra que mereceria um artigo específico, né? No anedotário aí dos colecionistas de brinquedos aparecem alguns casos, como por exemplo do marketing do Lego, que
desde o século passado tentou quebrar a identidade, aquela identidade muito, muito machista de gênero, né? Os meninos com as armas e as meninas na cozinha. Então, muito do material promocional da marca dinamarquesa já tentava combater isso, né? E aí a gente viu, né? E agora eu estou falando de opinião, precisamos de um artigo científico que mostre isso um pouco mais nitidamente, né, para comprovar, mas a gente vê uma certa ressaca no sentido de que essas mesmas empresas acabam desistindo dessa bandeira feminista, vamos dizer, e falam assim, não, deixa. O exemplo que eu vou dar, no caso do Playmobil, né, que o Playmobil aderiu a uma linha de produtos que é praticada por outros da concorrência, que é o saquinho de brinquedo surpresa. Saquinho de brinquedo surpresa. No caso do Playmobil se chamam figures, né? Eles fazem um jogo com nome lá, põe uma interrogação no lugar do G. Essas figures, elas vêm em coleção com as figurinhas, os bonecos homens e os bonecos mulheres. Na primeira e na segunda levas, né? Na primeira e na segunda tiragens, na primeira e na segunda coleções das figures do Playmobil, as cores eram verde e amarelo. Não me lembro direito. Menino verde, mulher amarelo. Nas duas primeiras coleções. No terceiro ano, menino azul, menina rosa. Quer dizer, é como se eu dissesse, tentamos, bicho, mas vocês não querem comprar igualdade de gênero. Então vai, então toma aí. Agora, desde então, é uma paleta do cor-de-rosa para as figuras femininas e uma paleta do azul para as figuras masculinas. Né? De novo, é o tipo de coisa que eu gostaria de ler numa revista e tomara que eu leia numa Revel aí pela frente. Tem uma sugestão de quem escrever já. Caso você. Senhores, só avisando que a Maria do Carmo está com um problema na conexão. Então, Hernani, se você puder chamá-la novamente, por enquanto ela está sem conexão, mas vamos esperar que daqui a pouco volte. Por enquanto a gente vai conversando, então. Gostaria que o Carlos falasse um pouco, então, sobre qual mostra e conte ele trouxe e um pouco sobre suas produções e sua experiência de criação de jogos e também a experiência editorial. Tá bom. Bom, como a regra mudou, o Hernani introduziu uma nova regra, que são 2 objetos e não um, eu vou me aproveitar disso. Né? Então, o primeiro objeto que eu quero mostrar é um jogo que eu fiz junto com um parceiro meu, o Fernando Moraes Fonseca Júnior. Já tem uns 20 anos que a gente fez esse jogo, mas está super atual, mais atual do que nunca, que é esse aqui. Coma, uma guerra biológica. Então, é um jogo em que o corpo humano é invadido por vírus, por bactérias, e é muito interessante porque a única possibilidade que você tem de ganhar o jogo é se você tomar conta do corpo humano e eliminar os vírus e as bactérias. Então, é um jogo que os vírus nunca ganham, sempre é um que domina o corpo humano, porque um dos jogadores está no controle do corpo e os demais jogadores fazem o papel de agentes agressores, né? E esse jogo ele foi lançado pela Game Office, já tem uns 20 anos, uma coisa assim. A Game Office é um selo da Toyster, né? E já faz uns 15 anos que está fora de catálogo. Então, o jogo não tem mais nada a ver com a Toyster. Inclusive, eu estava recentemente, logo antes da pandemia, eu comecei umas tratativas com o Nuno da Devir, porque ele me disse que a Devir teria interesse em lançar. A gente faria um remake, uma atualização do jogo, e agora, certamente, ele vai fazer alguma alusão à pandemia. Pena que a gente não conseguiu finalizar antes e já estar vendendo, né? Só então, um comentário, Carlos, desculpa interromper, mas assim, jogos e seriados sobre pandemias bombaram, né, realmente.
Aham. Tem um jogo que é até meio engraçado, um jogo que não tem interatividade quase nenhuma, chama Plague Inc., que você gera um vírus, pelo nome que você deu para o vírus, tudo vai acontecendo e você só assiste. Então, o grau de interatividade bem baixo. Mas ele bombou de novo, assim, depois de anos publicado, né? Então, certamente, Aham. o jogo Coma uma Guerra Biológica é completamente atual. Infelizmente, talvez, né? Pois é verdade. Sensacional. Eu posso te interromper e fazer perguntas, aproveitar que tem essa presença ilustre aí. Carlos, eu tive esse jogo. Para mim foi muito influente, porque eu era moleque e foi talvez o primeiro jogo assimétrico que eu peguei, né? Que tem esse papel do corpo dos agressores. E então acho que ele. Se você quiser falar um pouco sobre isso, sobre ser um jogo com uma mecânica razoavelmente incomum na época, né, para um mercado que ainda não estava bem desenvolvido como o brasileiro antes da virada do século, e também uma aposta que a Toyster fez, talvez você queira comentar como alguém com bastante experiência, que é o uso do EVA, né? Eu até agora tenho as bolinhas de EVA, a cartelinha de EVA do Coma, porque ela tem 15 bolinhas e uma barrinha, e aí eu jogava para contar 20 pontos no Magic. Pois é, bom, essa questão do EVA eu não diria que foi bem uma aposta da Toyster. É porque era uma solução barata. Eu, particularmente, nunca gostei. Quem estava habituado com aquelas pecinhas plásticas do War e depois vai ficar jogando com pecinhas de EVA, a experiência de jogo é muito inferior. Né? Então, é uma solução barata, apenas isso. Mas eu jamais, agora numa nova edição, uma primeira coisa que mudaria era não ser EVA, porque dá um aspecto... Madeira é bacana, enfim. Mesmo plástico, como são vírus, pode ser artificial, que não teria problema nenhum. Aí eu iria pelo que for barato e legal. Agora, com relação a ser um jogo assimétrico, um aspecto interessante, e é interessante, a gente nunca tinha conversado sobre você ter sido um consumidor desse jogo, né? Que já faz tanto tempo que eu quase não conheço alguém que tenha conhecido, né? Uma característica interessante que tinha, e isso foi pensado, é o seguinte: a gente gostava muito, como eu e o Fernando criamos o War 2, a gente fez o War 2 junto com o meu pai. A Grow encomendou ao meu pai o War 2, e o meu pai pediu para eu e para o Fernando, que éramos tarados pelo War, para a gente pensar o que teria. Então, basicamente, fui eu e o Fernando que criamos, com a supervisão e diálogos e interação com meu pai. E a gente gostava muito daquele, como todo jogador de War, daquele mecanismo de jogar dados, os dados amarelos e os dados vermelhos, a defesa e o ataque. E a gente usou esse sistema no ataque dos vírus ao corpo humano. Você joga o dado e se os vírus têm uma pontuação maior nos dados, eles avançam. Tem 3 pontos de avanço para poder penetrar no corpo. Se você tem lá, sei lá, 5 vírus, e aí o corpo humano ganha maior pontuação, diminui um dos vírus. Eles tiram 1 e viram 4. Se eles perdem de novo, viram 3, e assim por diante. E no caso de empate, que no caso do War é vantagem da defesa, no caso de haver empate, os vírus não avançam na progressão, mas também não perdem, e pelo contrário, eles se multiplicam. Então, quando dá empate, o vírus fica no mesmo lugar, mas é colocado mais um vírus. E ficou um mecanismo bastante interessante, mas que tem aquela sensação do War, né? Porque para nós isso, a gente até chegou a pensar em chamar de Bio-War, para cavalgar um pouco no sucesso do War, né? Enfim, isso é uma curiosidade em cima desse jogo, né? Mas, partindo agora para o segundo objeto. Então, o segundo objeto é o seguinte: eu, além de criar jogos, eu também sou escritor de livros e tenho escrito alguns livros, principalmente infanto-juvenis. E a estrela
que é também um tradicional fabricante de brinquedos e de jogos, já tem 80 anos de idade. A Estrela recentemente criou uma nova empresa que é a Estrela Cultural, e que lançam livros e livros-jogos, já tem mais de 50 títulos, e me encomendaram um, e é esse outro que eu estou trazendo aqui, que é o livro dos jogos das crianças indígenas e africanas. Então, isso aqui é um livro-jogo, ele tem um conteúdo livro, né? Então, fala do adugo, que é um jogo indígena, é o famoso onça e os cachorros, né? E depois ele fala dos mancalas, que é aquele jogo aqueles jogos 7.000 anos de idade africanos. E aqui eu trago as regras de 4 tipos de mancalas. O livro ficou super bem ilustrado, ele traz as regras, fala da história do jogo e traz mais algumas curiosidades, né? Carlos, quem que Enfim, ilustrou o jogo, o livro, o jogo? Oi? Quem ilustrou o livro? É o William, deixa eu mostrar inclusive aqui, Yukio. William Yukio, certo? É Esse é o ilustrador. Inclusive, esse livro foi selecionado para a Mostra de Bolonha, para a Feira Internacional de Bolonha, que está virtual, né, porque foi adiada a realização. E ele foi um dos 83 livros selecionados no Brasil de infanto-juvenil. Foi um dos 83 livros. E ele tem também uma caixa, onde aqui dentro... essa aqui ainda está fechada, eu não vou agora abrir. Aqui dentro vem um tabuleiro em vacuum forming e pecinhas em plástico, não em EVA, né, em plástico. Na verdade, eu tentei com a Estrela que fossem sementinhas de urucum, mas por um problema com o Inmetro, havia o receio que as criancinhas pudessem enfiar no nariz ou comer. Enfim, acabou se desistindo por medo disso não ser aprovado, de serem sementes naturais, o que seria muito mais adequado a bancá-las, né? Então, o tabuleiro é em vacuum forming, por uma questão de custo. A gente chegou também a fazer, inclusive, um orçamento com o pessoal da Mitra, que trabalha muito com jogos em madeira, né? Aliás, pela qual eu lancei o meu último jogo, o Zener, né? Então, houve a tentativa de fazer o tabuleiro em madeira e as sementes e as pecinhas com sementes, mas acabou virando tudo plástico. E no final do livro eu recomendo para as crianças jogarem no chão com o tabuleiro para sentirem o mesmo que as crianças africanas ou que as crianças indígenas, e também para dar uma pegada maker, para eles produzirem os seus tabuleiros e produzirem as suas peças, para eles aprenderem a colocar hands-on e produzirem e criarem os seus próprios jogos, né? Então esse era o outro objeto que eu queria trazer. Espetacular. E é legal porque a gente discute bastante nas tecnologias digitais qual que é o limite do livro com o jogo, qual a diferença de literatura e games. Inclusive foi uma parte do mestrado do Hernani, né? Ele transformou Final Fantasy VII, foi o 7, né? Foi relançado agora. Foi relançado agora? E nesse caso, e muito se fala assim, né, da morte do livro, né? Apesar de que o livro nunca se vendeu tanto livro, né, como hoje, talvez em outros formatos, né? Mas é um livro-jogo mesmo, diferente do que a gente está habituado a ver, por exemplo, narrativas interativas, né? Nesse caso, realmente o livro fisicamente serve como tabuleiro, né? Você abre. Muito interessante. E eu acho que o suspense que você fez foi de propósito. Tipo assim, ó, comprem para ver. E seria muito legal se fossem as sementes, mas em termos de comercialização para outros países, não sei se é o caso, mas
será que teria algum problema também, né? O que você acha? Pois é. Inclusive, uma boa notícia que eu tive da Estrela é que a cultura inglesa se interessou, eles têm um projeto que são livros-jogos para aprender idiomas em inglês, e eles estão fazendo a tradução, então vai sair uma versão bilíngue em inglês também, né? Já foi assinado o contrato, não sei agora quando é que isso vai ser lançado, porque a pandemia mudou um pouco aí o cronograma, né? Mas essa questão que você levanta da literatura, do livro, eu também atuo muito na área editorial. Lancei recentemente um livro em parceria com o José Santos, que é o Pequenas Histórias Sem Fim, que embora seja literatura, é uma literatura lúdica, porque são pequenas histórias sem fim, ou seja, todas elas começam contando uma coisa e quando começa a chegar no auge, termina com reticências, e é o leitor que precisa completar. Então, o livro ele tem uma área em branco que é para as crianças escreverem o final de cada história. E agora nós estamos com um projeto das crianças gravarem em vídeo o final da história, que é para inclusive pegar crianças que ainda não têm habilidade de escrita e vão em vídeo contar o final da história. E nós vamos publicar isso em vídeo e os melhores finais, a gente vai fazer um trabalho de curadoria, os melhores finais vai virar um livro. Cada um desses contos, esse livrinho tem 14 mini-contos incompletos, cada um desses contos vai virar um livro e nesse livro nós vamos publicar 12 finais de 12 crianças que nós vamos escolher. E essas crianças vão receber o livro impresso em casa. Então, essa mistura que você estava falando, não é que o digital substitui o papel, que o papel é contra o digital. O maior inimigo do livro é o não leitor. Não é o leitor digital, não é o leitor em papel, porque isso se complementa muito bem, né? Espetacular. Qual é a editora? A Cria Editora lançou esse livro. Deixa eu até mostrar para vocês. Uhum. Por favor. Opa, acabei de criar uma nova regra, Hernani, desculpa aí, que é um terceiro objeto, né? Não, mas agora... foi inevitável. É esse aqui, o Pequenas Histórias Sem Fim. Então, aqui dentro, no livro, vocês veem que ele tem a pequena história e aí tem um espaço em branco para a criança terminar a história ou desenhá-la, e ele é ilustrado de um jeito que ele vira um livro de colorir também. Então, isso é da Cria Editora, que tem um outro selo chamado Bucobi, que é de produção de livros para crianças, escritos pelas próprias crianças. Então, essa experiência vai ser a Cria Editora e a Bucobi, junto comigo e o José Santos, que é o coautor desse livro junto comigo. E a primeira experiência nós estamos fazendo agora em Braga, em Portugal, fica no norte de Portugal, e nós vamos fazer um piloto com 100 crianças escolhidas, né? Legal. Que bacana. Essa questão do livro, do suporte do livro, né, foi uma que nos preocupou, né? Acho que a gente ainda tem o fetiche do colecionador, né, para ser um pouco redundante, de querer o papel, a Revel em papel, ainda teremos um dia, né, mas estamos trabalhando com o virtual, né? A gente editou para oferecer, escolhemos o formato PDF para ser acessível, inclusive para ser distribuído gratuitamente, o que deve resultar em maior participação, nós esperamos, né? É uma participação aberta via FAEL, né? O caminho normal para entrar na revista é a seleção do FAEL, mas é uma coisa que é construída pelas pessoas, mais ou menos como esse exemplo do Carlos, né? Quer dizer, você quer entrar na revista, basta querer, né? E fazer para isso, né? Uhum. Bom, tá fora do script. Porque, em suma, só para finalizar, o mundo ele é cada vez mais composto de bits e de átomos.
Então, nós temos que transitar nas duas coisas. Nesse momento, nós estamos em contato uns com os outros e com quem está nos assistindo através de bits, na forma de fótons, etc., né? Mas todos nós somos feitos de átomos e a gente está louco para que acabe a pandemia, para que possamos voltar a nos abraçar, a beijar, né? Mas essa mistura de bits e de átomos existe quando a gente encomenda uma comida pelo iFood ou pelo Rappi, e aí a gente recebe em átomos em casa. A encomenda é feita por bits, a gente recebe em átomos. Então, cada vez mais, uma publicação como a Revel, que como o Hernani bem salientou, ela é feita de bits, ela tem um formato PDF, mas o ideal é que as pessoas possam clicar num botão e por print on demand recebam pelo correio em suas casas em papel. E aí, quem quiser ler no digital, lê no digital. Quem quiser ler em papel, lê no papel. Os dois formatos são complementares, né? Sabe que... Bom, agora que você abriu essa brecha, eu vou comentar também. Eu adoro um livro do Willem Flusser, que chama O Dilúvio das Imagens Técnicas, que é... Na verdade, o título seria O Elogio da Superficialidade, onde ele descreve a transição entre diversos regimes de imagens, né? Então, inicialmente o nosso mundo é 3D e também se dá no tempo, então seria 4D, né? Se a gente começa a manipular objetos, a gente tira a dimensão temporal, ele se torna, portanto, 3D manipulável. Quando a gente começa a pintar esse 3D em superfícies, eles se tornam bidimensionais, com uma relação recíproca de leitura circular e mágica. E aí ele falou, o que o livro faz? Ele rasga as imagens para criar sequências que dependem do sujeito da leitura, né? Ele cria sequências unidirecionais, né? E o que o digital faz? Ele explode todas as conexões para fazer um projeto zero dimensional, que são os elétrons, os pixels, etc. Mas como ele é zero dimensional, a gente só enxerga imagens e textos à distância. Aí que é o elogio da superficialidade. Só vendo superficialmente que a gente vê essa simulação. E no fim das contas, né, nessa situação de pandemia, a gente sente falta mesmo desse 4D de volta, né? Pegar essas migalhas e trazer aqui para próximo do corpo novamente. Muito legal. O Flusser que você levanta, ele tinha um negócio chamado tecnoimaginação, onde ele trabalha isso que você está apontando. E só um parênteses aqui, uma curiosidade, eu trabalhei e sou bastante amigo até hoje com um dos filhos do Flusser, que é o Miguel Flusser, que aliás é um dos maiores jogadores de Go que a gente tem aqui no Brasil. Ele é 7º Dan. Outro dia, até o mês passado, a gente estava conversando sobre como o Go está sendo escanteado os principais jogadores por causa dos computadores, que estão jogando melhor do que os melhores jogadores do mundo, né? Mas eu trabalhei com o Miguel Flusser numa obra chamada Todos os Jogos, da editora Abril, que eu fui secretário editorial, e o Miguel era um dos pesquisadores, e foi nessa época que ele me falava algumas coisas do Willem Flusser, que eu tenho relido recentemente. Inclusive o Miguel vai lançar, ele está com uma parceria aí com uma editora, todas as obras do Willem Flusser, que a maioria ainda são desconhecidas e que eu tenho relido algumas, e é impressionante como é super atual. O cara nem sabia que ia existir todo o mundo que a gente tem hoje tecnológico, mas parece que ele anteviu, né? Muito, muito bacana. É impressionante mesmo. Senhores, eu gostaria ainda de aproveitar o Carlos e mostrar a nossa capa de revista. Então essa aqui é a segunda edição da Revel. A gente já tem uma edição publicada no nosso site da Rede Brasileira de Estudos Lúdicos. E a gente acabou de receber o ISSN da nossa revista. Hoje, né, Hernani, que a burocracia ficou pronta, né? E isso aí. Estamos publicando, então, uma atualização, né, com o número
do ISSN já definitivo. E eu gostaria que vocês comentassem... Só seria interessante, sugestão, só o Hernani explicar rapidamente o que é o ISSN, porque sim. talvez uma parte do público não saiba, né? Sim. Por favor, né? Claro. É um número de identificação serial, né? Como o livro tem o ISBN, que é a sua identidade, né? As revistas têm o ISSN. O legal é que é um código para todas as edições, né? Então, você, para citar a revista, só precisa desse um número e dizer qual número desse código, né? ISSN, e qual o número da revista, qual é o volume da revista que você está citando, página e tal, né? E especialmente para os autores de artigo, né? Lógico, como é uma revista com função acadêmica, né? Tem muita gente que precisava disso para poder colocar no seu currículo Lattes, para poder integrar e tudo mais. Com esse código fica fácil de achar, fica fácil de linkar nessas redes sociais acadêmicas, que existem várias por aí, né? Então, para nós, quem sabe, a revista já estava online, mas agora esse lançamento consolida e a formalização da revista também, né? Que é uma coisa bastante bacana. Tá. O que eu gostaria que vocês comentassem também, aproveitar o Carlos e o Hernani, é que temos aqui uma foto do Hernani de um jogo do Carlos, o Zener. E o Hernani fez aqui todo um estudo estético, aparecendo símbolos e tal. E eu gostaria que o Carlos comentasse um pouco sobre esse jogo, que é o jogo mais atual, né, Carlos? Uhum. Você vai mostrar a foto? Tá aparecendo aqui já. Tá compartilhando já no Facebook, para quem assiste a capa da Revel. Tá, é que eu não estou vendo aqui, eu estou acompanhando, eu não estou vendo a tela, mas tudo bem. Então, é o seguinte, você quer que eu comente sobre como é que surgiu esse jogo, o quê? Pode ser. Eu criei esse jogo já faz 1 ano e meio, 2, né? É um jogo para 2 jogadores, só de lógica e estratégia, não tem sorte nenhuma, como se fosse xadrez, damas, go, né? Uhum. E eu usei, são 5 peças de cada lado. Um lado joga com as brancas e o outro joga com as pretas. Essas 5 peças, eu precisava ter uns símbolos, então eu me lembrei, e tem a ver com Caça-Fantasmas, né, que é logo uma das primeiras cenas aí do filme Caça-Fantasmas, que o Hernani falou, daqueles 5 símbolos do Zener. O Zener é um baralho de símbolos usado para testes de habilidade de percepção extrasensorial, chamado PES, percepção extrasensorial. Uma pessoa olha uma carta sem a outra saber o que é, e digamos, ele está vendo um quadrado, e a outra diz, triângulo, errou. Aí pega outra carta e vê uma estrela, e o outro fala, estrela, acertou. E em cima de uma determinada quantidade de acertos, que seja acima das leis da probabilidade, teoricamente estaria demonstrado uma percepção extrasensorial. Esse é o princípio da coisa. Esses símbolos, eles foram criados em 1928 por um sujeito chamado Zener, e por isso que eles pegaram esse nome, Zener. E eu estou usando esses símbolos, e eles não têm a ver com a lógica do jogo, o jogo não se pretende ser extrasensorial, só tem uma brincadeirinha no primeiro movimento, que é um dos jogadores, que é o das pretas, o das brancas coloca as suas peças ocultas, e o das pretas, que joga em segundo lugar, como no xadrez, ele coloca as peças nas posições que ele acha. O das brancas vira, e cada posição que corresponder, o das pretas começa uma casa na frente. Seria, digamos, uma vantagem competitiva, mas que, na verdade, é o único elemento levemente aleatório do jogo, porque ele é todo só de lógica e estratégia.
Isso para justificar o nome do jogo e o fato de eu estar usando esses símbolos, que é um círculo, uma cruz, um quadrado, um triângulo, 3 linhas e uma estrela de 5 pontas. São esses os 5 símbolos. O jogo basicamente é o seguinte: quando um jogador das brancas, mexe uma peça, vamos dizer, a peça do quadrado, aí é a vez do das pretas e ele é obrigado a mexer a sua peça igual àquela, ou seja, ele tem que mexer o quadrado. É um jogo de feedback. Em seguida, o das pretas tem um movimento livre, ele mexe qualquer uma, digamos que ele mexe a peça da estrela. Aí, o das brancas é a sua vez, e ele é obrigado a mexer a peça da estrela, porque foi a que o preto moveu. E em seguida ele tem uma jogada livre. E assim transcorre o jogo. O objetivo é quem chegar primeiro com uma peça na última linha do tabuleiro ganha o jogo. Então, o teu objetivo é levar uma peça a atravessar o tabuleiro e chegar ao outro ponto e impedir que o outro faça isso em primeiro lugar. Esse é basicamente um resumo da regra do jogo. Que tem estratégias bem interessantes, porque você pode subir com uma peça em cima da outra. As peças ficam bloqueadas. Se eu subir com a minha estrela em cima do triângulo, o triângulo não vai poder se mover, porque está oculto pela estrela. Então, isso pode ter um empilhamento e gera situações estratégicas bastante interessantes. Ah, que legal. Então, você sai da dimensão puramente bidimensional, né? Mas eu queria perguntar se você chegou a fazer um estudo estatístico para ver se as jogadas fogem da estatística, de repente alguém está interpretando o que o outro está pensando. Acontecendo um Zener. Hernani, vamos apresentar um pouco mais da revista. Só gostaria de falar um pouco dos comentários, né? Tem bastante gente aqui assistindo a gente. A Flávia Guimarães deu boa noite pra gente, o Wagner Gerlach também, Maria Helena Vecchio Fornari, e tem um pessoal comentando, né? O Wagner comentou que o jogo Coma lembrou Viral, que é vendido atualmente. A Suzana Florice comentou, nossa, como joguei War, realmente é um jogo que todo mundo conhece, né? Um jogo de muito sucesso. E o War 2 também é sensacional, com os aviões e tal, né, as adições feitas pelo Carlos. A Thaís Falcão falou que sensacional, o War é um jogo maravilhoso, também joguei. A Maria Helena falou que o sensacional o jogo Coma. E gostaram bastante do livro do Carlos também, que seria legal a ideia de utilizar sementes. Que pena que não foi semente, mas o pessoal está gostando bastante das apresentações. E o Wagner comentou, a inteligência artificial criada para Go foi mais para desenvolvimento de software como um desafio do que um jogo propriamente dito. Fizeram um papel incrível nesse desenvolvimento. O Igor Nop agora linkou o Mitra, Oficina de Criação. É isso aí, a Tatiane Colevati, nossa colega, está aqui assistindo também, tem alguns alunos meus. Então, pessoal, obrigado aí por estar acompanhando. Tanta gente querida. Gente querida nossa. A Lucy deu boa noite também. Lucy Raposo, boa noite, pessoal. Hernani, feliz aniversário! Ninguém sabia. É isso aí. Ela acabou de dar feliz aniversário, ó. Não foi eu que contei. Então, pessoal, todo mundo mandando aí nos comentários feliz aniversário pro Hernani, que nasceu no Dia Mundial do Jogar. Uma coincidência fortuita. Ludus Luderia presente. A Lucy é nossa parceira, né, de Rebel há bastante tempo, desde a inauguração, né, Hernani? Veja, são círculos de relacionamento que vão se somando e dar uma coisa maravilhosa. A gente estava falando do Zener, que é a nossa capa, né? Tem que explicar que tem um pouco da gente querer, lógico, render a homenagem a
a nossa associação que conseguiu fazer certas coisas, por exemplo, como esse jogo, né, surgiu pela Mitra, em parte, eu tenho certeza que o Carlos editaria de qualquer forma, mas o fato de ele ter tido mais diálogo com a empresa pela Rebel, para nós é um orgulho, né? Mas também tem isso que é o círculo que se completa, né? Quando ele falou que estava para lançar um jogo com esse tema, eu nem me atinei que, como fã de Caça-Fantasmas, era a primeira cena do Venkman lá dando golpe, né? E, puxa, então essa capa, de certa forma, fala de muita coisa que a gente gosta, né? Segue uma linha, aliás, para explicar a ideia da capa, que nós já conversamos, mas explicar para o público. Né? A primeira capa foi uma foto com biscuit, né? Uma foto com artesanato, coisa colorida, e uma manifestação muito comum no Brasil, portanto, algo que remeta à nossa cultura. E aí a gente foi fazer foto para dois, pensou, vamos tirar foto de jogo brasileiro, né? E esse ficou bem bacana, né? Então, se alguém que nos estiver assistindo quiser também participar, sugerir uma foto, essa ideia de trazer objetos lúdicos, trazer componentes de jogo, mas não necessariamente componentes de jogo, do mesmo jeito que o artesanato, o brinquedo, né, o quadrinho, mas que representem um pouco da cultura lúdica brasileira, né? Então, sei lá, para mim essa capa junta muita coisa. Sim. Senhores, vou quebrar o protocolo e mostrar eu também, como mediador aqui, um objeto que eu trouxe. Esse é um bonequinho feito por uma amiga minha, que é a melhor amiga da minha esposa, de muito tempo, a Luana Takamoto. E aqui ela fez em crochê uma técnica japonesa chamada amigurumi. E esse aqui é minha representação como professor, doutrinador, catequizador, que está nas narrativas animadas do Pink Floyd, no álbum The Wall. Então, basicamente, é uma ironia, né? É o papel do professor, doutrinador, que no fim das contas é uma marionete do sistema também, né? Então, no The Wall ele aparece sendo controlado por políticos, né? E é claro, né? O que a gente busca como educador é expandir os conhecimentos, mas também uma visão crítica do mundo e é ter também um olhar que une ciência com ludicidade. Né? Nas minhas aulas de música e de áudio, eu tento mostrar, pelo menos, a minha paixão ali por aquele conhecimento, né? Tento instigar a criação de alguma forma. Então, de forma assim irônica, né? Eu acho que é uma representação graciosa, né, da minha vocação como educador. Certamente é uma referência mais forte a esse seu papel no mundo sonoro dos jogos, né? Seu papel como músico e como produtor de áudio para games, não é isso? Isso aí. Então, para quem não sabe, eu tenho uma tese de doutorado sobre identidade sonora em jogos, né? E, enfim, estudei o papel da representação da paisagem sonora na configuração dos elementos ali dentro do jogo, não só como mera representação, mas como uma forma de colocar o jogador em situação e uma ação estratégica por meio do som. Então todos os elementos ali se unem e isso aqui também é o tema que o Hernani colocou, né? Uma forma também de transmídia, né? A gente tem o The Wall, que é um álbum conceitual, narrativo, que vira filme, que vira documentário, que vira boneco, que vira animação. Então desde 78, se eu não me engano, que é essa produção, antes de virar moda, digamos assim, né?
Assim como Beatles também, né? Yellow Submarine e outros, né? Aham. E é uma referência importantíssima para os dias de hoje, porque o The Wall coloca muito essa questão de um modelo autoritário, o taylorismo, o fordismo na educação como uma coisa de esteira de montagem, versus uma coisa mais aberta, onde o prazer seja um elemento essencial na construção do conhecimento. Aliás, é uma área que eu também atuo bastante, que eu trabalho com tecnologias na educação, e eu sempre trabalho nessa perspectiva lúdica, o lúdico enquanto educação. E o que é o lúdico? Não precisa ser necessariamente o jogo, mas algo que te encante, que te engaje. E o Einstein já dizia que mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Imaginação é você construir imagens no cérebro. Então, esse boneco, e enquanto educador, ele diz muito de um caminho importante da gente pensar e trabalhar. E eu acho que esse também é um dos objetivos da rede, da revista, da Revel, a revista de estudos lúdicos, porque estudos lúdicos pressupõem também a gente entrar mais na educação e discutir a própria essência da aprendizagem, que tem que sair daquele repasse de conteúdos que existem em excesso e trabalhar o desenvolvimento de habilidades e competências, inclusive socioemocionais, né? Sim, é essencial. As habilidades socioemocionais é o grande momento. Ó, a gatinha. Esse aqui é o Alfredo. Alfredo. Vamos falar um pouquinho sobre a revista, então, Hernani. Eu acho que você poderia falar um pouco, né, do propósito da edição e alguns artigos que te chamaram mais atenção. O que você acha? Você, inclusive, tem um artigo, né, sobre alegorias. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas a todos aí pela falha técnica aí. A gente está sem a Maria do Carmo, né, que nos faria a gentileza de com toda elegância, criticar nosso trabalho. Eu sou suspeito para falar. A revista, tá, no seu primeiro número, ela já tinha um papel de fazer uma recolha, vamos dizer, né? Um trabalho de memória da Rebel e do FAEL, né? Do nosso evento anual que precede a Rebel. A gente tem uma história, então tentar trazer isso. Então, se você participou de algum FAEL, é capaz que você esteja na revista, né? Se você participou do FAEL 1, a gente tem material sobre o FAEL 1 na primeira edição, né? E agora na Revel 2 a gente faz a mesma coisa. A gente tem então uma sessão de memória sobre o nosso informativo Rebeldias do Mês, que foi um informativo jornalístico bastante bem intencionado do ponto de vista desse cruzamento, dessa transdisciplinaridade, do crossover, como eu falei, né? E a gente traz um excerto do nosso Rebeldias do Mês, que é um texto feito pelo Carlos Seabra sobre jogos de cartas, um texto com a história dos jogos de baralho, muito esclarecedor e com uma leitura fácil, né? Ainda nessa linha do que eu estou falando, que a nossa revista não é toda o artigo acadêmico típico e tem também essas sessões bem acessíveis, né? A gente tem uma galeria do concurso Rebeldias, então a gente faz um concurso de criação de jogos e quadrinhos e brinquedos, e a gente colocou lá os 3 primeiros anos, o nome dos vencedores, o nome dos finalistas, algumas fotos, né? Então, é história, né? E não é história só que a Rebel fez, é história que alunos construíram, que designers construíram, tem um pouco da história do design brasileiro ali contado, né? E o caderno de artigos do quinto FAEL é o maior volume aí do nosso segundo número da revista, né? Então você já pode imaginar que o FAEL que aconteceu no final do ano passado vai ser o número 3 da revista.
Então a gente tem história, a gente tem psicologia participando da revista, a gente tem vários relatos de desenvolvimento, quer dizer, a parte do design, a parte a parte técnica de criação, especialmente de jogos eletrônicos, mas a parte de jogos de sociedade também está contemplada. O uso educativo, né? Sempre muita gente interessada no uso educativo dos jogos. Você falou que eu tenho texto lá, né? É o único que está como primeiro idioma o inglês. Né? A gente tem abertura para textos em inglês e espanhol. A gente já teve texto publicado em espanhol nos anais do Fael 3, né? Que foram pela revista da FATEC de Tatuí, né? E agora no nosso material fica esse diálogo internacional também, né? É uma pretensão de falar além do Brasil, né? Falar com mais gente, né? Então temos essa abertura também. Panoramazinho rápido aí da revista, né, Lucas? Eu espero que as pessoas leiam, procurem o assunto que mais interessa, quando não dá conta de ler tudo, né? Como a gente estava falando no comecinho, somos abertos, né? Uma alegria de ter uma revista online, né? Se a gente não tem o fetiche do papel, a gente tem outras vantagens, que é poder corrigir problemas. Então, se o seu material está com alguma falhazinha de edição ou mesmo de conteúdo, a gente tem a preocupação de construir uma história, né? Essa revista não é para ser efêmera, essa revista é para ser um documento. Sim. E gostaria de mostrar aqui um pouco da revista. Então, só lendo os títulos aqui de alguns artigos, né? Choose Your Own Adventure, uma proposta de periodização para uma breve história dos Game Books, do Alan Novaes. Depois, Gamificando Contos de Fadas, do Rafael Hicks e do Daniel Gatti. Daniel Gatti, que é nosso colega da PUC também, diretor da unidade do campus da Consolação, né? Depois, Elas, a jornada heróica da reconexão com o feminino sagrado, um relato de desenvolvimento. Foi um jogo desenvolvido pela Cláudia Mesquita, Denise Scalon, Marise Toschi e Pá Falcão, fazendo, né, uma leitura do que a gente costuma estudar como a jornada do herói, e elas fazem então uma leitura da jornada do herói na reconexão com o feminino, né, que é bastante interessante. Depois, o relato de desenvolvimento do Icarus Ascension, da Cristiane Jade, João Carlos Ferraz e Jonathan Silva. Depois, projeto Play Educa, do Gilberto de Oliveira Santos, que é um projeto de contação de história com o mundo Playmobil. Depois, a gente tem um artigo sobre gamificação, que é uma forma de elaborar métodos avaliativos, e ele dá como exemplo o caso das queimadas em relações internacionais, do Vitor Dias Greenberg. E aí o artigo em inglês, Game as Allegory, do Hernani. Então, mostrar rapidamente aqui uma parte da revista. Vocês conseguem acessar a revista em rebel.org.br/publicações. Lá vocês vão encontrar a primeira e a segunda edições já. E agora a gente vai atualizar com o número do ISSN, que acabou de chegar. Eu convido os leitores a, se possivelmente encontrarem alguma falha, alguma sugestão, e talvez a gente possa ainda corrigir para essa atualização da revista, tá? Então a gente tem aqui no concurso... Repetindo o endereço, Oi. De uma forma mais curta ainda, Lucas, rebel.org.br/revel, né? /revel. Mais curta ainda. Tá ótimo.
Os dois endereços funcionam. Tá. Então a gente tem aqui sobre o concurso Rebeldias, o que é o concurso, alguns jogos que participaram, quais foram os vencedores, quais foram selecionados como finalistas, tá? E é legal porque a gente aceita tanto jogos digitais, quanto jogos de sociedade, quanto brinquedos, gincanas, HQs. Então é bem diversificado. Isso é um diferencial da Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, é pensar na ludicidade de forma ampla e que tenha espaço para diferentes formas e expressões artísticas, né? Então tem jogos assim muito interessantes, bonitos, em várias linguagens diferentes. E a gente vai fazer um novo caderno de resumo a partir do próximo FAEL. E eu gostaria de perguntar então para o Hernani, pergunta derradeira, como que você está pensando para o próximo Fórum Acadêmicos de Estudos Lúdicos? Bom, vai ficar gravado, então pode ficar errado. Porque, por enquanto, né, ainda não está definitivo, mas o plano é 7º FAEL em novembro, tá certo? Garantido online, o evento pessoalmente. A gente ainda precisa saber como é que vai ficar a situação aí de saúde pública, né? Mas o plano é esse. A gente deve abrir na virada do semestre aí, a inscrição pro 7º FAEL, para os artigos, né? Se a pessoa já está interessada em escrever um artigo, as normas de publicação já estão no nosso sítio, né? Já estão lá no FAEL. Devemos mudar alguma regrazinha, mas em geral é a mesma coisa. Então, é mão na massa, é aberto, é gratuito. No mínimo, você vai ganhar um parecer de um especialista que vai ter o trabalho de ler, interpretar e responder para você o seu trabalho. Ou seja, não tem por que não mandar se você gosta de conhecimento. Sim. Eu vou contar uma novidade para vocês. Eu recebi um vídeo da Maria. Tô terminando de baixar aqui. E logo eu vou tocar o vídeo para ver o que ela pode comentar. Lucas. Oi. A transmissão está interrompida, tá? Ah, sim. Deixa eu ver o que aconteceu. Sim, e agora voltamos? Parou em 1h e 1 minuto. Voltamos? Conexão? Soltou. Voltou? Eu estava baixando aqui o vídeo da Maria. Então, vamos ver se retornamos então. Tá? F5 que volta. Então, pessoal, eu não sei o que esperar, mas vou carregar o vídeo dela aqui, tá? Ela mandou um depoimento em substituição, é isso? Isso. Vamos lá. Oi, boa noite, comunidade Rebel e leitores e futuros leitores da revista Revel. Eu quero pedir mil desculpas pelo que aconteceu, por eu não ter conseguido ficar na transmissão ao vivo. É que a minha internet aqui teve um problema sério. Então, o Lucas sugeriu que eu gravasse o vídeo e falasse rapidamente com vocês sobre o Dia do Brincar e a revista e tal. O meu Mostre e Conte é esse aqui, ó. O RPG que quase dispensa apresentações. É o Dungeons and Dragons, esse aqui é o livro do jogador. O RPG mais famoso do mundo, também o primeiro. E é o meu jogo pra vida toda. O jogo que eu tô com 48 anos, continuo jogando e provavelmente vou continuar jogando até morrer.
para quem talvez não saiba como funciona a dinâmica dos RPGs, eu vou dar uma explicação muito breve. É um jogo, é uma atividade social, as pessoas se sentam juntos em volta da mesa ou por meio de plataformas de comunicação online e criam personagens e vão juntas narrar uma história. Nessa história, vivida pelos personagens dos jogadores, as pessoas podem resolver, enfrentar situações, problemas as mais variadas, que vão desde encontrar uma solução tática para um combate, a resolver um perrengue, uma saia justa social, ou se decifrar enigmas, ou se envolver em intrigas políticas, nos cenários de ficção especulativa mais variados que vocês conseguirem imaginar, baseados ou inspirados no cinema, na televisão e nos games também. A coisa que eu mais gosto no RPG é a experiência que ele me permite. Não só de me ver sentada em volta da mesa com alguns dos meus melhores amigos e trocar boas risadas e tal, como essa chance de encarnar um personagem e imaginar mundos fictícios e o desdobramento das situações nessas realidades alternativas. Isso é extremamente educativo, porque, como dizia Antônio Cândido, a literatura educa porque faz viver. O RPG, como uma atividade performática que se dá em volta da mesa e tal, também educa porque faz viver vicariamente essas situações. E eu fiquei muito feliz em ver que esse número 2 agora da revista Revel fala em determinados, em pelo menos uma comunicação ali, sobre a narrativa e influenciando os game designers e a experiência. Como a experiência é importante para o jogo te passar essa experiência, ou a sua experiência influenciando também no design do jogo. Então, enfim, é um vídeo curto, é um vídeo breve. Espero que vocês estejam comemorando o Dia do Brincar com o mesmo entusiasmo que eu certamente estou aqui, e quero desejar a Rebel e a Revel muito sucesso nessa empreitada. Abraço. Isso aí. Especial. Muito obrigado, Maria. Infelizmente, ela teve um problema de conexão, mas foi um depoimento mais do que suficiente para mostrar, né, essa paixão e a visão crítica e a cultura que ela tem. E a gente já tinha comentado, né, essa relação entre literatura e jogos, e ela acrescentou, né, e literatura, jogos e vida, né? Que lindo, passar por autores que nem Willem Flusser, Antônio Cândido aí, encheu minha noite. Pessoal, então ficamos por aqui, a nossa live de apresentação da revista. Convido novamente quem quiser entrar no site da Rebel. Eu deixei aqui ele pré-carregado, rebel.org.br/revel, para vocês verem a nossa revista, baixarem a edição 1 e a edição número 2, e vamos fazer essa comunidade brasileira de estudos lúdicos ser cada vez mais atuante, porque é um campo de conhecimento muito vasto e fascinante, e ainda bem que eu tenho a oportunidade de ter como interlocutores grandes filósofos e escritores como vocês três estavam aqui presentes. Então, Hernani, você gostaria de se despedir do pessoal? Só agradecer muito.
É o trabalho de muita gente junto unido nessa revista, né? Unido nessa associação. E, nossa, é uma alegria ver sair esse trabalho para o mundo, né? Espero que dê frutos, né? Nós já colhemos alguns, né? Que outros colham também. Carlos. O Carlos está sem áudio, Carlos. Não sei o que houve. Não estou ouvindo seu microfone. Eu tinha desligado o áudio mesmo. Agora já voltou ao normal, né? Então, à guisa de despedida, eu queria só propor um último joguinho a todas as pessoas que nos ouvem, que eu espero que leiam a revista e que façam um pequeno resumo de um parágrafo 2 do que acharam da revista, críticas, sugestões, ou de cada artigo que lerem, né? Coisas curtas do tamanho de 2 ou 3 tweets, né? E mandem para nós, porque essa interatividade ela é lúdica e ela é essencial para que a revista ganhe vida, para que a gente difunda e para que a gente tenha um feedback que ela está sendo lida, que ela está sendo entendida, percebida, e é isso aí. Valeu, adorei essa noite. Abraço a vocês e um beijo para nossa colega ausente que teve problemas de conexão. E abraço a todos os que nos ouvem. Então, E a gente pode fazer uma foto de despedida. Vamos fazer uma foto de despedida, então. Vou segurar aqui o meu bonequinho. O Carlos, qual dos seus 3 itens, Carlos, você vai... Eu vou colocar um novo, um gatinho. Combina mais com o de vocês. Combina. Então, atenção, sorriso. Aí, espetacular, gente. E ótima ideia do Carlos. Publiquem, então, um pequeno resumo e linkem hashtag Rede Brasileira de Estudos Lúdicos Rebel. Hashtag Rebel. Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Boa noite a todos. Se cuidem, fiquem em casa e usem máscara. Boa noite.